6. A linguagem do diabo. Os adoradores de um determinado Deus tinham quebrado os ídolos de outro Deus. Na verdade, isso não é novidade. Está sempre acontecendo. Não só homens rivalizam-se uns com os outros, mas até os deuses são rivais. Na verdade, os deuses que os homens criam não podem ser muito diferentes deles. Uma escritura é inimiga da outra porque um homem é inimigo do outro. O ser humano é como sua religião. Sua situação é a mesma que a dos seus deuses. Em vez de promover a amizade, as religiões tornaram-se instrumentos de rivalidade e, em vez de encher o mundo de amor, elas o contaminaram com o veneno da inimizade e da discórdia. Eu tinha acabado de voltar de viagem e de ouvir as notícias sobre a quebra desses ídolos, quando alguns dos adoradores desses ídolos quebrados vieram me procurar. Eles estavam, com razão, cheios de raiva. Embora nenhuma raiva possa ser boa, eles disseram mesmo assim que essa raiva era justificada e que não descansariam até que pudessem destruir os templos dos seus oponentes. Era uma questão de salvar a religião deles. Quando comecei a rir, eles ficaram surpresos. Isso era hora de rir? Eles estavam mortalmente sérios, e aos olhos deles, o que poderia ser mais grave do que essa ameaça à sua religião? Perguntei a esses amigos: vocês entendem a linguagem do diabo? Um deles perguntou: que linguagem é essa? Eles entendiam a linguagem das escrituras, mas não a do diabo. Mesmo sem compreender a linguagem do diabo, as próprias escrituras tornam-se as escrituras dele. Eu contei a eles uma história. Um barco estava viajando para uma terra distante. Entre os que estavam a bordo, havia um pobre monge. Algumas pessoas perversas ficavam provocando o monge de todas as maneiras. Enquanto ele orava à noite, elas acharam que ele não conseguiria se proteger e então começaram a bater na cabeça dele com seus sapatos. Ele estava orando com devoção e lágrimas de amor caíam de seus olhos. Então uma voz veio do céu: amado, você só precisa pedir e eu farei esse barco virar. As pessoas que provocavam o monge ficaram nervosas e os outros viajantes também começaram a se preocupar. O passatempo delas estava se tornando muito perigoso. Elas caíram aos pés do monge e começaram a pedir perdão. Quando as orações do monge terminaram, ele se levantou e falou para elas: não se preocupem. Então, levantou o rosto para o céu e disse: querido Deus, que linguagem do diabo é essa em que você estava falando? Se quer brincar de virar alguma coisa, vire a compreensão dessas pessoas. Para que virar o barco? Novamente, uma voz veio do céu dizendo: estou muito satisfeito. Você tem toda a razão. A voz anterior não era minha. Somente aquele que sabe reconhecer a voz do diabo também é capaz de reconhecer a minha voz. 7. Coragem. Qual é o fator mais essencial na busca da verdade? Eu digo coragem. A coragem de descobrir o eu autêntico, conhecer a si mesmo, assim como se é a coisa mais essencial do mundo. É muito difícil, mas sem isso não se pode compreender a verdade. Quer dificuldade maior do que se reconhecer sem nenhum véu, na mais absoluta nudez? Mas esse é o preço que é preciso pagar para se chegar à verdade. Só a partir daí nasce no ser humano o anseio pela verdade. Ser fiel ao eu é, por si só, a manifestação de uma sede intensa pela verdade. Como alguém que atraca nas praias da mentira pode remar no seu barco pelo oceano da verdade? As praias da mentira terão de ser deixadas para trás. Essas mesmas praias são um obstáculo à jornada para a verdade. Essas mesmas praias são a escravidão. Sim, há segurança nessas praias.
Mas é esse desejo por segurança que é o baluarte da mentira. Em nossa jornada em direção à verdade, não pode haver amor pela segurança. Além disso, é preciso que haja uma coragem inabalável para se aventurar pelo desconhecido. Aquele que não tem a coragem de ficar inseguro não pode descobrir o desconhecido. Sem aceitar o desafio de ficar inseguro, ninguém pode jogar fora seus disfarces, suas falsas máscaras, nem pode ficar livre das convicções que adotou para se manter seguro. Não é por causa da segurança que deixamos de nos apresentar como somos? Não são todos esses enganos apenas estratégias para nos sentirmos seguros? E o que são nossas civilizações e culturas? O orgulhoso parece humilde, o ganancioso se passa por alguém que renuncia, o explorador se dedica à caridade, o assassino defende a retórica da paz, e as mentes cheias de ódio falam a linguagem do amor. O assassino defende a retórica da paz e as mentes cheias de ódio falam a linguagem do amor. Essa autoilusão é muito fácil. Quando fazer drama foi difícil? No mercado do luxo, os brinquedos mais cobiçados sempre foram vendidos a preços baixos. Mas lembre-se, uma aparente pechincha pode ter um alto preço no longo prazo, porque aquele que se esconde atrás de tais brinquedos fica cada vez mais longe da realidade. Um abismo intransponível é criado entre a realidade e a pessoa, pois sua identidade está sempre temerosa de perder seu disfarce. Ele continua a se esconder sob mais e mais disfarces e máscaras. A mentira não vem sozinha. Ela vem flanqueada pelos seus exércitos, prontos para protegê-la. Tamanha a rede de medo e auto-engano que nos cerca, que é impossível erguer os olhos para o que está além de nós. E como uma pessoa que sofre com o medo de perder sua máscara reúne forças para descobrir a verdade? Só se encontra essa força quando se tem a coragem de descartar essas autoilusões. A mente, cheia de medo, é inimiga da descoberta da verdade. Quem, portanto, é o amigo de verdade numa situação como essa? O destemor é o amigo, e o destemor da mente só conquista quem consegue ver a verdade sobre si mesmo e pode, portanto, se libertar do medo. Se você continuamente mascarar a verdade sobre si mesmo, o medo continua aumentando e o ser interior fica impotente. Mas, se você se descobrir e se olhar, então o medo é ofuscado pela luz desse entendimento e você descobre fontes de energias novas e diferentes. É isso que eu chamo de coragem, o poder de despir o eu e de reconhecê-lo. Isso é coragem, e ela é inevitável na conquista da verdade. Esse é o primeiro passo para a divindade. Existe uma história muito interessante. Um jovem chegou à morada de Rishi Gautama. Ele queria saber a verdade. Tinha o desejo de conhecer o Brahman, o Absoluto. Postou-se, então, aos pés de Rishi e disse: Ó mestre, eu vim em busca da verdade. Seja generoso comigo e me ensine o conhecimento do Brahman. Sou cego e quero enxergar a luz. O nome desse jovem era Satyakama. O Rishi perguntou: Meu filho, qual é a sua linhagem? Quem é o seu pai? Qual é o nome dele? Esse jovem não conhecia o pai, nem conhecia a sua linhagem. Ele procurou a mãe, perguntou a ela e depois voltou. Então repetiu para Rishi o que a mãe lhe havia dito. Ele disse: Ó mestre, não conheço minha linhagem, nem sei quem é meu pai. Minha mãe também não sabe quem é meu pai. Quando perguntei, ela disse que na juventude se associava a muitas pessoas respeitáveis e costumava fazer tudo o que lhes agradasse. Ela não sabe de quem desci. O nome da minha mãe é Jabali. Portanto, sou Satirama Jabal. É o que ela me pediu para lhe dizer.
Gautama ficou muito emocionado com a verdade simples da história. Ele abraçou o jovem e disse: "Meu querido filho, você é definitivamente um Brahmane. Tanta confiança na verdade é a própria essência de um Brahmane. Você certamente poderá descobrir Brahman, porque a verdade vem na porta daqueles que têm coragem para enfrentar a verdade sobre si mesmo."